Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem por objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. E nessa semana traremos princípios também para toda a sua família. Nós iremos compartilhar com você o que acontece no grupo de estudo que realizamos toda segunda-feira no Espaço Alfa e Ômega, neste endereço que aparece aí na sua tela. Fique atento! Preste atenção no assunto que será tratado. Tenho certeza que poderá fazer diferença na sua vida. Vamos assistir ao programa? Bom, gente, hoje um programa especial do programa Vida 3, trazendo o nosso grupo de estudo aqui do Espaço Alfa e Ômega, os comentários sobre o nosso livro Tragédias e Propósitos. Nós vamos fazer uma interação aqui com vocês que estão presentes aqui no nosso estudo hoje, sobre aquilo que você teve de mensagem em relação ao que você leu do livro Tragédias e Propósitos. Ele basicamente fala sobre um trecho que está em Eclesiastes 3, verso 1, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, esse trecho fala, escrito por Salomão, ele fala das variáveis que nós temos na nossa vida, né? A nossa vida, ela é, de fato, imprevisível a partir do próximo segundo que nós estamos vivendo. Nem tudo nós conseguimos antever de uma forma lógica e racional, por mais técnica e conhecimento que o ser humano tenha. Então esse texto aqui de Eclesiastes fala da invariabilidade ou da instabilidade da vida, que o personagem do Tragédias e Propósitos passou na sua existência, né? Mas muito mais do que passar essas variáveis, né, que está escrito aqui em Eclesiastes, o primeiro capítulo, o primeiro versículo fala uma coisa que é interessante, que é o propósito básico do livro, que diz que para qualquer coisa, tudo isso que a gente leu, existe um propósito, né, debaixo do céu, mesmo que naquele momento a gente não consiga entender. Então, essa seria a ideia básica principal do livro, que eu tenho certeza que você leu, e agora a gente pode abrir, né, se alguém quiser fazer um primeiro comentário, uma primeira pergunta em relação àquilo que chamou a atenção de você quando você leu, enfim, aquilo que você conseguiu extrair de interessante em relação à sua leitura. Então, o que eu percebi é que o que o personagem passou, sem Deus, é praticamente impossível aguentar. É uma série de situações que, se ele não tiver Deus, ele não aguenta. Por muito menos, a gente já desiste e a gente entrega os pontos, né? E a gente percebe em alguns detalhes do livro a presença, a intimidade que ele tinha com Deus, e foi isso que ele conseguiu, né, visualizar os propósitos. A tragédia ele sentiu na pele, e ele venceu com Deus, e ele conseguiu chegar nos propósitos. É uma coisa interessante que você falou, veja que é uma dicotomia isso, né? Ao mesmo tempo que quando a gente espera, né? Essa é uma esperança que todo ser humano tem. Na medida que você se encontra com Deus, o que você espera? Via de regra, segurança, não é isso? Mas no caso dele em particular, a gente vê que houve quer dizer, ele teve segurança, ele teve uma vida equilibrada, ele teve uma vida planejada, mas nem por causa disso e nem por isso ele não sofreu consequências negativas na vida dele. Então, isso é para também mostrar para a gente, e é um dos princípios do livro, é que você estando com Deus, você consegue suportar melhor as adversidades da vida, mas
não significa necessariamente se você estiver com Deus, você não vai passar necessidade. Pelo contrário. Você pode, assim como a gente leu no livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo. Não é? E muitas vezes a gente tem aquela ideia de que não, eu estou com Deus, não vai acontecer nada de errado comigo. Mas pode acontecer. E se acontecer, você tem que entender que existe um propósito naquilo, como você falou. E aí a grande vantagem, né, e o diferencial de você ter um relacionamento com o seu Criador é que você tem mais segurança para passar a adversidade. Né? Ou seja, você não cai em desespero, ou não deveria cair em desespero, porque você sabe que aquela história vai se desenrolar de uma forma que lá na frente você vai entender qual é o propósito dela. Né? Então foi interessante a sua colocação, mas só para vocês entenderem que nem sempre o Deus significa para a gente uma proteção, uma blindagem contra qualquer tipo de adversidade. Né? Pelo contrário, nós estamos no mundo e, como esse trecho diz, nós estando no mundo e vivendo o mundo a cada dia que passa, nós estamos sujeitos a qualquer situação que qualquer pessoa tem ou qualquer pessoa passa. Só que a garantia, aí vem o diferencial, é que nós teremos vitória em todas as situações. Nenhuma situação a gente vai ficar prostrado. Né? Vai ser simplesmente um momento da nossa vida de dificuldade que até nesse período Deus vai estar mostrando para a gente o porquê daquela situação. Então, as experiências, elas parecem assim um tanto surreais, né? Você fala assim, como diria um professor meu, parece inenarrável você imaginar uma coisa assim. Aí eu pensei no que a gente falou das coincidências, né? Os dois sentidos da coincidência. De um acaso, aconteceu por acaso, e o sentido de incidência múltipla, que aí você vê o propósito, né? Que aí você sente o toque, porque os dois passarem a mesma experiência, né? Essas coincidências com esse sentido maior. Queria que você falasse um pouquinho disso. Interessante, Fátima. Naquele momento da história ali do livro, veja que o personagem principal, ele começa a sofrer na sua alma, né, os danos causados pela situação, quando ele está lá na sala do escritório dele, né, e ele recebe uma notícia seguida da outra, e ele, lógico, começa a entrar numa situação complicada emocional, e ali ele tem um momento de introspecção, né, e ele começa a ter um tratamento, é o que o Ivan comentou, da parte de Deus em relação ao problema que ele estava passando. Né? E ali, naquele momento, eu tentei passar, aí pegando a mulher que não estava naquele ambiente, a esposa, né? Ela estava na casa dela, mas ela também acaba passando, a ideia do livro no mesmo momento, né? E aí a sincronicidade que Jung usa, né? nessa situação, mas eu não usei esse termo, até comentei com você, né? Usei sincronia e não sincronicidade, para mostrar que as coisas, quando elas acontecem com um propósito, e muitas vezes a gente não entende isso, elas acontecem como um ponteiro de um relógio mesmo. Ou seja, é sincronizado. Né? Mesmo que a gente não tenha o conhecimento disso, se nós queremos um Deus todo-poderoso, onisciente e onipresente, ele não age em dessincronia, né? Ele age dentro de uma sincronia pré-estabelecida para qualquer um, para você, para mim, para qualquer pessoa que está aqui, e é uma sincronia individual. Né? Então, como aquela situação foi formada para que tivesse um propósito divino naquilo tudo, mesmo perdendo os filhos, enfim, toda aquela situação, eu tentei passar para a ideia da esposa o mesmo tipo de ambiente que o personagem principal estava passando, né? E só completando o que você está falando, Fátima, depois, mais para frente, você vê que quando o personagem principal fala com a sua funcionária de casa, né, começa a ter o diálogo, ele começa a perceber ali que quando ela conta da esposa, é como se ele estivesse vendo de uma forma externa. Porque, na verdade, ali ele ficou num momento de introspecção entre ele e Deus. Né? Ele perdeu a noção e os sentidos para as coisas que aconteciam à sua volta. A mesma coisa aconteceu com ela. Só que a funcionária dele viu o que a esposa passou e essa esposa e essa funcionária acaba relatando para o marido o que as pessoas viram nele, que ele não viu, porque ele estava num momento de introspecção. Né? Então veja que a gente conseguiu fechar, né, pela graça de Deus, essa sincronia, né, dele se ver
coisa que ele não estava percebendo, porque ele estava ele com ele próprio e Deus, né? Ele não viu o que estava acontecendo à volta dele, ele não viu qual era a sua reação, o que as pessoas estavam vendo nele, mas a funcionária viu na mulher. E a mesma reação que ela teve, ele teve. E aí ele conseguiu também se ver de fora para dentro, o que as pessoas estavam vendo nele naquele momento de dificuldade, né? Então, foi essa linha de raciocínio que eu tentei usar para poder passar isso, essa questão da sincronia do livro, né? E que eu percebi, assim, a ligação, o elo entre eles que fez experienciar da mesma forma e se levantarem da mesma forma, inclusive, né? Então eu senti dessa forma o livro, que eles tinham um elo muito grande e a ligação com o sobrenatural que fez com que os dois sentissem as mesmas emoções simultaneamente. Exatamente. E aí a gente entende, voltando àquele nosso pensamento, que se Deus é onisciente e onipresente e onipotente, que são qualidades de Deus, nada sai do controle dele, né? Então tudo funciona como se fosse um relógio suíço mesmo, ou seja, tudo sincronizado e nada é por acaso. O que eu quis passar ali é exatamente que existe um arquiteto, um maestro, que é capaz de direcionar e de dirigir a vida de todas as pessoas, né? Neste caso em particular do personagem, ele tinha algum relacionamento com Deus, né? Mas muitas pessoas não têm, vivem a sua vida de qualquer forma. Mas mesmo essas pessoas, elas têm influência, sim, direta de Deus em todas as situações que elas passam, né? Lógico que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então nós podemos trazer para a nossa vida consequências fruto da nossa própria forma de viver. Mas independente disso, existe alguém que está acima dessa situação e que controla todas as coisas. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina. Lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail pmrenó@uol.com.br. 94. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. Um homem, uma carreira de sucesso, uma família sólida e um legado permanente. Conquistas construídas anos a fio que foram destruídas por tragédias sucessivas e inimagináveis. Fatalidades inexplicáveis. Será possível uma virada? Mergulhe nesta fantástica história. Tragédias e Propósito. Um livro que desvendará caminhos para discutir sua existência. Então, até complementando aí que você falou, né, dessa sincronização, eu lembro do dia que a minha mãe partiu, eu estava na casa da minha tia e eu senti um sentimento muito forte, uma agonia aqui dentro. E meu irmão estava em casa com meu pai.
E assim, depois a gente conversando, na mesma hora eu tive a mesma sensação que ele teve. Ele também teve a mesma sensação da partida dela. E é bem isso, é Deus, porque ela era uma pessoa muito ligada a Deus, e eu vi dessa forma, como você falou, o sincronismo. Deus, ele vem mostrar pra gente situações onde eu estou no lugar e você pode estar a 1000 quilômetros de distância, e ele te mostra da mesma forma. Mas isso para completar o que você falou, né? Em cima do livro, quando eu terminei de livro, eu perguntei para mim, qual foi o propósito, então, né, dele ter passado tudo isso? Se ele foi sempre uma pessoa confiante em Deus, se ele sempre esteve ali temente. Por que ele tinha que passar por tudo isso, né? Foi a pergunta que eu fiz no final do livro, né? Como eu te falei, eu li o livro em um dia. Me chamou bastante atenção e eu consegui ler em um dia. E no final eu perguntei. E aí o que me fez lembrar o que seria o propósito de Deus para a vida dele é que ele, mesmo sendo uma pessoa que confiava em Deus, que acreditava em, né, colocava a vida na direção, na mão de Deus, ele ainda tinha algo dentro dele que ainda não pertencia totalmente a Deus. Eu enxerguei desse jeito, pelo fato de ele achava, né, que ele era, apesar dele ser tá ali com Deus, ele também tinha uma autossuficiência, né? Foi isso que eu enxerguei quando ele estava no hospital, totalmente doente. E os amigos, né, sempre acharam ele uma pessoa assim super exemplar. De repente mudou totalmente a visão, e aí foi isso que eu consegui entender no livro. É isso mesmo? O propósito também pode ser isso? Então, Marta, ali o que na verdade existe dentro dessa sua ideia, e ela está correta, é que o personagem ele se vangloriava da sua justiça. Né? Ou seja, a sua justiça era uma soberba. Quer dizer, ele estava certo em fazer o que ele fazia, né? Ele fazia coisas corretas, mas ele se segurava nessa situação. Ele de uma forma ou de outra, ele se protegia na sua justiça ou na sua vida correta para, de repente, não merecer aquilo que ele estava passando, né? Porque é o que eu falei no começo, né? O fato de você estar com Deus não te blinda e não te tira de revés da sua vida. Você pode pegar os personagens bíblicos aí, todos eles, de uma forma geral, todos passaram por problema, inclusive o próprio Jesus, né? E foram os maiores. Quer dizer, as dificuldades e as lutas que Jesus falou que passou sendo filho de Deus não se compara a nenhum outro homem bíblico, né? O personagem bíblico, tanto homem quanto mulher. Mas o que a gente tem que entender é que no caso do personagem, ele se ancorava, se escorava na sua justiça, e como se ele tivesse, de uma forma ou de outra, blindado a não receber uma situação de dificuldade. Mas o propósito principal dessa situação toda foi que, eu não sei se vocês repararam, mas antes dele ser restaurado e tal, da questão da saúde dele, da família, a partir daquele momento que ele tem um encontro com seus amigos, ele consegue entender o que Deus queria através do enfermeiro, ele muda um pouco a forma dele falar com Deus, ou dele chamar Deus, né? Ele chamava Deus antes de Criador, né? De Deus, mas depois desse momento ele começa a chamar Deus de Senhor, ou seja, Ele é que manda na minha vida, né? Ele é meu Criador. Antes ele era o Criador, ele é uma pessoa que de repente deu tudo para ele, né? Mas, de fato, o senhorio de Deus na vida dele começa a acontecer depois que ele passa, e quando você chama Deus de Senhor, ou de Cristo de Senhor, você dá toda a autoridade a Ele para que Ele possa fazer da sua vida aquilo que Ele achar melhor. E para que você passe por qualquer situação de acordo com o propósito que Ele tem para você, né? Ou seja, você não leva em consideração o que você quer, você vai levar em consideração o que Deus quer. Isso é ser Senhor, e isso é ser servo, né? Porque o servo não tem direito sobre o seu próprio corpo, e sim o Senhor. É que nós não vivemos mais numa situação de servidão ou de escravidão como antigamente, mas o escravo ou o servo, há pouco tempo atrás,
até hoje em alguns países ainda que tem esse tipo de servidão, na África ou no Oriente Médio, eles não têm direito sobre o seu próprio corpo. Quem manda neles é o seu Senhor. Então, o Senhor falou, não há discussão, ele tem que fazer, né? Não importa se ele gosta ou se ele não gosta, ou seja, o sentimento dele não pode ser colocado em consideração do servo, e sim a vontade do Senhor, né? Então ali, não sei se vocês perceberam, mas muda a forma com que ele chama Deus, com que ele se dirige a Deus, né? Não é mais simplesmente o Criador ou Deus, mas o Senhor Deus, ou aquele que me criou e tem a minha vida em suas mãos, e ele pode fazer aquilo que ele achar necessário, que ele achar melhor da minha vida. Por pior que seja a situação, como no caso do personagem ali. O que me chamou bem a atenção no livro foi em relação aos amigos dele. A indignação dos amigos, mesmo conhecendo eles de longa data, de se perguntar por que ele estava passando por isso. E a questão de como os amigos colocaram em dúvidas anos de amizade por esses problemas. E até mesmo de criticar ele em relação a tudo que ele estava passando. Qual que era o pecado, qual era a injustiça que ele cometeu para ele estar passando por isso. Então essa parte das amizades dele me chamou bem a atenção. Então, na sua observação, Aline, eu queria ler um trecho bíblico que é interessante, porque o livro também questiona uma lei divina, que é a lei da semeadura e da colheita, né? Então, aqui, na verdade, em Gálatas 6:7, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que você está dizendo, né? Então, o que a gente espera de alguém que faz maldade? Que essa pessoa colha a maldade, né? Então, isso é uma regra divina, é uma regra e é um mandamento divino para as nossas escolhas. Ou seja, se você escolhe fazer algo de errado, pode ser que naquele momento não aconteça nada, mas você vai ter uma cobrança, como nós falamos aqui no nosso estudo, você vai ter um boleto para pagar daquela sua escolha. No caso do personagem, o livro discute um pouco essa situação, porque nem sempre, existem exceções, acontece isso. Porque no caso daquele personagem, ele era um homem justo e temente a Deus. Mas ele tinha algumas situações que aparentemente não mostravam o coração dele, né? Que vão fazer ele colher situações que o pior homem da face da terra não colheria, mas ele colheu. Ou seja, não foi proporcional à semeadura dele, não foi nada que ele semeou de tão ruim, como os amigos falaram, né? Para que ele pudesse colher aquilo que ele estava colhendo. Doença, morte da família, dos filhos, falência profissional. Então, tudo aquilo que ele colheu foi potencialmente muito grande em relação à semeadura dele, que foi insignificante em relação a este versículo. Então, o que eu quis também discutir no livro é que nem sempre a gente colhe alguma coisa que a gente semeou. Nem sempre. A maioria das vezes, sim. Mas você sai aqui, por exemplo, na rua, né? Atravessa a rua, você está na faixa de pedestre e de repente vem uma bicicleta, ou vem um carro, vem uma moto e te atropela. Porque a pessoa que estava no carro estava embriagada, ou sei lá, não te viu, ou mesmo que não tivesse embriagado, não te viu e você é atropelado. Então, são questões, são situações que a gente está sujeito a passar na nossa vida, né? Então, você não plantou aquilo para você poder colher, né? Mas de repente acontece um fato inusitado na sua vida. E aí a gente tem que entender, e aí esse é o propósito do livro também, da gente entender que se Deus está no controle da nossa vida, Ele está no controle de tudo, não é? Mesmo que eu receba situações que eu não semeei, eu não plantei. E se a gente não entender muito bem esse propósito de Deus também na Bíblia e na nossa vida, a gente começa a questionar Deus. Mas o que eu fiz para alguém me atropelar e eu ficar inválido ou doente, ou sei lá, numa situação complicada de alguém que nem conheço, um irresponsável muitas vezes, que acaba me trazendo um problema desse, né? Se a gente não entender que Deus está no controle de todas as situações, inclusive nessa situação, a gente começa a entrar em questionamentos que vão nos afastar de Deus. Vai dar rebeldia,
vai nos trazer um sentimento de angústia muito grande, porque a gente não vai achar resposta. Né? Nós não vamos achar um norte para uma situação dessa. Você vai começar a buscar na sua vida, mas o que eu fiz para merecer isso? Né? E nem sempre, volto a repetir, a maioria das vezes esse versículo ele se encaixa perfeitamente, mas nem sempre você fez alguma coisa para merecer aquilo. É simplesmente um propósito de Deus para que você possa, como aconteceu com ele, ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Foi o que aconteceu com ele. Né? Então, o livro também leva a esse questionamento. Né? Não negando essa lei, pelo contrário, essa lei ela existe e ela é o que mais acontece na vida de todo ser humano. Aquilo que você plantar, você vai colher. Fato. Mesmo que você não acredite nisso. Né? Mas, em algumas situações, você recebe problemas ou revés na sua vida que vem de outra pessoa. Você não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Mas você tem que entender que mesmo nessa situação, Deus vai estar trabalhando na sua vida e vai estar te ajudando a superar as suas dificuldades. Pois é, quando o assunto é bom, a conversa se prolonga. Assista na próxima semana a segunda parte deste programa. Não perca!